Bom dia. Bom dia, professor. Eu tenho você aí. O pessoal tá dormindo? Sei não, professor. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu começo. Bom dia, senhor. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Só tô aguardando pra ver se tenta entrar mais alguém.
Bom, vamos lá então. Eu vou dar continuidade aqui, ó, o que eu estava explicando para vocês. Acho que eu comentei com vocês ontem sobre a autorização do Elvis para colocar alguma coisa de planejamento financeiro, caso vocês queiram, dentro daquela demanda que ele havia colocado aí para vocês. Então, caso vocês quiserem, vocês podem utilizar. Bom, vamos lá. Bom, então vamos dar continuidade. Bom, qual a importância aí de unir o controle financeiro ao planejamento? É por meio do controle financeiro que uma empresa se mantém ativa e operando no mercado de forma sustentável. Afinal de contas, fica difícil então executar qualquer tipo de operação com caixa zerado ou mesmo sem um bom capital de giro, tá? O controle financeiro e o planejamento são ferramentas indispensáveis, ou seja, é preciso planejar as finanças e controlar cada passo para a sua execução, de forma que se possa ter um controle pleno do capital empregado e assim poder analisar a saúde financeira real do negócio. Aqui vale a regra, não basta apenas registrar cada movimentação financeira da empresa, é preciso monitorar e acompanhar cada lançamento, e essas são as funções do controle financeiro. Então aqui fica bem, ratificando bem aí o que eu venho falando dentro dessas aulas de GFE, sobre a necessidade da empresa analisar aí a saúde financeira
de forma que o mais importante aí dentro de um negócio, para que a empresa não tenha problema de caixa e nem tampouco venha a falir. Afinal, para realizar um bom planejamento, precisamos sempre nos apoiar em dados concretos, ou seja, dados que já aconteceram, principalmente, que serão utilizados para definir metas, objetivos e principalmente planos de ação. Planos de ação é o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Todos esses dados são recolhidos durante a análise dos indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho é para medir qual que é a performance financeira da empresa. O que ocorre durante a fase de controle do negócio. Muito bem. Quais os benefícios aí, então, do controle financeiro? Em primeiro lugar, é importante apontarmos os benefícios. Assim, além de percebermos as vantagens de realizar esse tipo de operação, também conferimos cada um dos seus detalhes, como a sua relação com a importante fase do planejamento. Vamos conhecer algum deles. Bom, primeira coisa é a integração com os dados do negócio. O controle financeiro é o primeiro passo para fazer uma integração efetiva dos dados da empresa e evitar que o caos se instaure entre gestão e os diferentes departamentos. Então, de novo, o controle financeiro é o responsável para essas operações. Muito bem. Para isso, além de se organizarmos todas as informações do fluxo de caixa, que é o que nós vamos falar aí na sequência, logo após a gente terminar todo esse material teórico, aí eu vou explicar para vocês o fluxo de caixa, vamos fazer uns 3 a 4 exercícios, e da demonstração dos resultados do exercício, que é a DRE. Também devemos contar com o apoio da tecnologia, tem que ter um sistema aí para suportar todas essas operações. Afinal, é com ela que podemos fazer todo o processo de forma mais rápida, tá? Então, sem um processamento de dados, sem um sistema, a empresa perde muito com todo esse controle financeiro, né? Algumas empresas, que vai ser o nosso caso, nós vamos usar Excel. Se vocês quiserem fazer na mão também pode, para a gente poder fazer essas operações, tá? Na verdade, nós vamos fazer à mão, né? A gente faria no Excel se a gente estivesse lá na ETEC, né? Como a gente não tem esse recurso, então nós vamos fazer na mão mesmo. Bom, outro item é agiliza a tomada de decisão aí com o planejamento financeiro, né? Outra grande vantagem de possuir um controle efetivo das finanças é que com os dados organizados, podemos rapidamente consultá-los para tomar as decisões corretas aí nos momentos oportunos. Então, mais um dos motivos de que o controle financeiro nos ajuda na tomada de decisão. Assim, evita uma gestão reativa, né? O que seria uma gestão reativa? Quando você tem que tomar decisão sem ter controle, e aí você não sabe o que faz. Aí você tem que tomar uma decisão, que apenas apaga incêndio, dando lugar a uma gestão proativa. Então, apagar incêndio é quando as coisas vão acontecendo, você vai lá e vai resolvendo, né? Essa é a expressão utilizada aqui de forma popular, apagar incêndio na parte financeira das empresas. De acordo com os problemas que vão acontecendo, você vai lá e vai resolvendo, né? Se você tem um planejamento, você já sabe o que vai acontecer ou é uma previsão do que vai acontecer, né? E a empresa não pode viver aí no modelo de apagar incêndio só, porque isso dificulta todo o processo de tomada de decisão.
realizar feedbacks precisos. Por fim, outro grande benefício da atividade de controle é o fato de que o gestor pode realizar feedbacks precisos junto aos gerentes e demais colaboradores. O que seria feedbacks precisos em relação a controle financeiro? É contar de fato para os seus superiores, né? Como é que está a situação financeira da empresa, sem ficar escondendo informação, né? Até porque as informações do qual aquela pessoa trabalha é a informação da empresa, não é dela. Então é um dos motivos que você tem que utilizar e ser o mais transparente possível, que é esse realizar feedbacks, tanto para os gerentes quanto para colaboradores, né? Mostrar para a empresa como é que está a real situação, se ela está numa situação favorável ou desfavorável financeiramente. E os colaboradores devem estar sabendo disso, professor? É importante, tá? É importante porque em caso de atraso de salário, não pagamento de algum benefício, alguma coisa, eles estão de fato sabendo do que está acontecendo, né? Não fica escondendo nenhuma informação e é extremamente transparente com seus colaboradores. É claro que algumas empresas ocultam, né, esses dados e aí acabam atrasando alguma coisa no pagamento e fica só aquelas conversas de bastidores bastante desagradáveis. Mas algumas gostam de ser bem transparente e levam ao conhecimento de todos o que está acontecendo financeiramente. Pode não levar de forma no detalhe, né? Mas é extremamente importante esse dado financeiro para todo mundo. Afinal, ela terá informações de que precisa em tempo real e poderá corrigir o rumo sempre que julgar necessário. Assim, os colaboradores se mantêm informados. Assim, os colaboradores se mantêm informados e garante mais atuação. Bom, o planejamento também pode trazer uma série de vantagens para a gestão e organização. Por sinal, muitos especialistas apontam que a falta do planejamento como uma das principais causas de fechamento precoce das empresas. Então, os especialistas, os caras renomados aí no mercado, referente a dinheiro, dizem que um dos principais motivos ou causas de fechamento das empresas de forma antecipada é a falta de planejamento. Então, mais uma vez aí, reforçando a necessidade do quanto é importante o planejamento, né? Muitas acabam conduzindo o negócio apenas com base na intuição. Então, a base na intuição é mais ou menos o que eu falei agora há pouco, que é aquela forma reativa, né? Conforme vai acontecendo as coisas, a empresa vai tomando as suas decisões. E aí pode estar empregando dinheiro de forma indevida, por isso que é recomendado sempre que possível fazer o planejamento. Bom, outro item importante, quando se fala de planejamento, você não fala de planejamento para uma semana, você fala de planejamento a longo prazo, né? Então, traçar o norte para a gestão, isso aqui é importante. Fica muito mais fácil caminhar para o progresso quando sabemos exatamente onde pretendemos chegar, né? Então, isso para a empresa é mais do que importante. Com as informações colhidas em exercícios anteriores é o que aconteceu no passado, tá? Então, com informações que aconteceram no passado, na atividade de controle, podemos saber exatamente o que esperar para os próximos períodos. E seguir um caminho mais seguro. Claro que não me garante essa informação, tá? Não significa que se eu olhar para o passado eu consigo prever o meu futuro e acertar 100% ou ter garantia total. Não tem.
Não dá para fazer isso. Até porque cada ano é um ano, cada situação é uma situação. Então eu não consigo fazer dessa forma, não, tá? Mas ele é um bom balizador para eu traçar um norte para gestão, né? Então não é garantia de 100% que eu, se eu olhar para trás, eu vou conseguir resolver, tá? Avaliar o controle interno e externo. Então, vamos ver aqui o que é avaliar o controle interno e externo. Como vimos, a atividade de controle pode nos fornecer uma série de informações sobre o ambiente interno, o que é excelente para a tomada de decisão, tá? No entanto, é no planejamento, de novo, que também fazemos uma avaliação do ambiente externo. O que é o ambiente externo? É o mercado, tá? Que aí pode estar considerando aí os índices econômicos. Hoje em dia aí, quanta coisa não está acontecendo, né? Temos que estar acompanhando aí os índices econômicos. Pesquisas de instituições renomadas. Enfim, toda a informação é bem-vinda para traçarmos nossos planos internos. Então, o interno é dentro da empresa, o externo é o que foge um pouco o controle da empresa, tá? Não depende da empresa para traçar o ambiente externo. Desenvolver métodos de controle. Desenvolver métodos de controle. É no planejamento que vamos definir os métodos de controle que serão utilizados para, posteriormente, adquirirmos informações para novos planejamentos. Além dos indicadores de desempenho. Eu acho que eu vou trabalhar alguma coisa com vocês sobre indicadores de desempenho para vocês entenderem o que é, tá? Talvez eu explique na próxima aula ou assim que eu terminar esse conteúdo. Também devemos definir quais ferramentas serão utilizadas para monitoramento. Então, essas ferramentas, elas estão ligadas exclusivamente nos índices de desempenho. Então, assim, só para exemplificar o que é indicador de desempenho, é qual que é a métrica, qual que é o índice que a empresa vai utilizar para medir, por exemplo, o atendimento a clientes, né? Então, é feita uma pesquisa com relação ao atendimento a clientes e verificar qual o índice de satisfação do atendimento ao cliente por parte da empresa. Esse atendimento ao cliente é um indicador de desempenho, né? Se aquilo for importante para ela, estou dando um exemplo, dependendo do segmento não é importante, ela só faz atendimento via rede social, então ela não consegue, talvez não seja o importante. Tudo bem aí, tá aí, gente? Que me dá um ok. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Vamos continuar, então. Bom, evite 5 erros ao realizar o controle de contas a pagar e receber. Manter o fluxo de caixa em dia é fundamental para não ter surpresas no orçamento. Então, mais um motivo aqui, que o controle é extremamente importante. E não ter surpresas no orçamento significa aparecer coisas que não estava previsto, tá? Então, isso acontece, mas não pode acontecer. Dentro da empresa, você tem que procurar abranger cada vez mais. Deixa eu ver um negocinho aqui, gente, um momentinho só.
Já continuo. Beleza. Muito bem. Então, manter o fluxo de caixa em dia é fundamental para não ter surpresa no orçamento. Então, a empresa deverá configurar aí para procurar colocar dentro do seu orçamento tudo, né? Não pode escapar nada. Ah, professor, mas a gente é ser humano, pode acontecer erros, pode, mas a empresa não vai te pagar para você cometer erro, tá? Então, quem trabalha nessa área tem essa responsabilidade e tem que procurar trazer aí a maior quantidade de informação, tanto de recebimento quanto de pagamento. Não pode estar ficar nada de fora. Ah, mas e se acontecer? Se acontecer, você vai ter que justificar por que você não contemplou aquele pagamento ou aquele recebimento, tá? E a empresa vai ver se é condizente porque você não conseguiu capturar aquele pagamento ou aquele recebimento, tá? Porque isso não é muito bem visto pelas empresas, não. Bom, afinal, nenhum empresário gosta de lidar com a falta de recursos disponíveis, obrigações não cumpridas ou pagamentos não recebidos, né? Ainda pior, sem o controle de contas a pagar e receber. O empresário pode perceber essas situações apenas quando surgem. Aí, ó, é aqui que eu estou falando, tá? Então, para a empresa, ó, ainda pior, sem o controle de contas a pagar e contas a receber. E o empresário pode perceber essas situações apenas quando surgem as consequências desses transtornos. Então, isso tem que estar extremamente configurado. Além de comprometer a saúde financeira da empresa, equívocos na gestão de contas podem afetar as operações do negócio. O que significa isso? Você ter que pagar alguma coisa que não estava previsto no seu orçamento, né? O empresário, ele quer que tudo que você vai pagar, o que você vai receber, esteja dentro do seu orçamento. Porque isso é passado para ele um ano antes. Se caso for, você está fazendo um orçamento de 2021, agora nesse mês de agosto, setembro, está prevendo já para os próximos anos. Caso haja algum imprevisto, alguma coisa, você tem que ir lá no seu orçamento, corrigir e passar para para a alta direção da empresa, tá? Para que ela não tenha transtornos financeiramente, pois isso pode comprometer a saúde financeira da empresa, equívocos na gestão, pode afetar as operações do negócio. Então, se ela tiver que pagar alguma coisa que não está previsto, consequentemente, a empresa pode até ter condições de fazer isso, mas vai ser uma surpresa muito grande para ela e não é isso que ela, não é isso, e não é dessa forma que tem que ser feito, até porque ela trabalha com planejamento. Se trabalha com planejamento, tem que estar configurado lá no orçamento do planejamento esse gasto que ela ia ter, sei lá, em setembro de 2021, tá? A mesma coisa que acontece para recebimento, tá? Então não é só para pagamento, não. Mesmo que haja um recebimento que vai entrar em, sei lá, novembro de 2021, e você já está sabendo que pode acontecer, você tem que contemplar lá no orçamento, tá? Não pode deixar de fora, não. Ah, mas e se não acontecer? Se não acontecer, você vai justificar por que não aconteceu. E se acontecer, já tá configurado lá no planejamento, que é isso que é por isso que se faz o planejamento de forma bastante antecipada. E no decorrer dos meses, você vai corrigindo este planejamento, tá?
para ver se não tem muitos desvios. O que é desvios? Daquilo que você colocou que você vai receber, se você realmente está recebendo, e daquilo que você colocou que vai pagar, se realmente você está pagando. Se você colocou que ia pagar 100, está pagando 150, é porque tem algum problema. Se você falou que ia receber 100, está recebendo 120, 130, ou 90, ou 80, é porque está tendo algum problema. Então tem que refazer o planejamento, tá? Então por isso que esse momento, né, essa área de planejamento tem que ser muito bem feita para evitar com que você faça retrabalho. Por isso, confira agora os 5 erros que não pode cometer e controlar as contas do seu empreendimento. Bom, desconhecendo vencimentos. Esse equívoco é uma armadilha para o seu negócio. Sem saber os vencimentos das contas, o empresário pode ter que arcar com gastos desnecessários, com multas e juros, tá? Então, um dos motivos bastante que não pode ficar de fora de jeito nenhum é o prazo de vencimento das contas, né? Tanto para recebimento quanto para pagamento. Nesse caso aqui é mais relacionado a pagamento, porque está falando de multas e juros. Então, em caso de atraso, consequentemente vai gerar multas e juros. Além disso, estar a par dos prazos pode ser uma forma de economia, já que muitos credores dão descontos para pagamentos realizados com certa antecedência. Então, se você já sabe o quanto você vai pagar, dependendo de como for, você pode antecipar os pagamentos e de acordo com o fornecedor, que eles chamam de credores, você pode conseguir algum desconto e qualquer desconto para a empresa é ganho. Controlar os prazos dados aos seus clientes também é essencial, pois é necessário ter previsão de recebíveis. Então, o que é previsão de recebíveis? É o quanto você vai receber, né? Ou é a previsão. E estar ciente de eventuais direitos atrasados antes de fazer as cobranças. Do contrário, você pode se ver sem caixa para pagar as despesas do dia, enquanto há clientes sem dívida com sua empresa, tá? Então, mais um motivo aí dentro do planejamento da configurando e verificando aquilo que nós temos para receber com aquilo que nós temos para pagar. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá bom, vamos lá. Para evitar esses problemas, mantenha todas as datas registradas no seu fluxo de vendas, realizando também projeções de valores e prazos de recebíveis e obrigações. Então, aqui é sempre voltado para datas. Não esquecendo aí daquilo que a gente tem falado desde o início, né? Receber o mais rápido possível e pagar, se possível, o mais longo possível, tá? Precificar mal seus produtos e serviços. O preço certo
é aquele que garante não apenas a competitividade de um produto ou serviço, mas também a sua liquidez. O que é liquidez? É a capacidade que você tem de gerar dinheiro com aquele seu recebimento. Então, se você recebe a prazo, você não tem liquidez. Você só vai ter liquidez a partir do momento que você transformar ele em dinheiro. Se você recebe em cheque, você não tem liquidez. Se você recebe em cartão de crédito, você não tem liquidez. Você só vai ter liquidez a partir do momento que aquilo se transformar em dinheiro na sua conta. Do lado das despesas, esse é um dos principais objetivos do controle de contas a pagar e receber. Do lado das despesas, o controle das contas a pagar e receber está ligado a pagar a longo prazo. Porque assim você trabalha com o dinheiro do seu fornecedor. Revise todos os seus custos internos, externos e eventuais. Não se esqueça também dos impostos e da sua margem de lucro. Então, não esquecendo dos custos internos, o que a gente pode colocar como custos internos aqui? O principal deles é folha de pagamento. Os externos pode ser aí os seus fornecedores. Eventuais é aquilo que pode aparecer que não está previsto no orçamento, porém, como eu havia dito para vocês, mesmo esses eventuais devem fazer parte do orçamento. Ah, professor, mas como é que a gente vai saber? Por isso que tem que estudar, verificar qual que é o segmento da empresa para contemplar e não deixar os eventuais tomarem conta do negócio da empresa. Também não pode se esquecer dos impostos. Toda vez que a empresa vende, vai ter um imposto associado. Tá? Por isso que quando se fala lá, com nota, sem nota. Toda vez que vocês ouvirem essa expressão, se você vender sem nota, você não paga imposto. É por isso que existe o com nota e sem nota. Tá? E, principalmente, a margem de lucro. Então, não adianta você pagar folha de pagamento, fornecedor, bancar os eventuais, que é aquilo que pode estar fora do planejamento, mas não deve. Os impostos, não pode esquecer da margem de lucro, que é a que mantém o seu negócio funcionando. Calcule o gasto total do seu produto ou serviço e relacione-o ao seu número de clientes, o preço médio cobrado, e veja o volume de saídas cobre todos esses gastos. Então é aquilo que nós falamos no ano passado em CEPOC, do ponto de equilíbrio, né? Tudo aquilo que eu recebi tem que ser suficiente para eu poder pagar os meus custos internos, externos, eventuais, os impostos, e ainda sobrar uma margem de lucro. Senão não faz sentido nenhum eu ter uma empresa funcionando, né? Que aí é só trabalho e não tenho ganho com isso. Legal? Terceiro aí, não separar finanças pessoais das empresariais. Esse eu já comentei, mas eu reforço. Ainda que você seja um empresário sem sócios, o seu bolso e o caixa do seu negócio devem estar separados. Deixar que valores, contas e recebimentos se misturem é uma receita certa para descontrolar as finanças. Então, cada um no seu quadrado, né? Finanças pessoais é uma coisa, finanças da empresa é outra coisa. Por isso, pague suas obrigações da pessoa jurídica apenas com as disponibilidades empresariais. Então, as contas da empresa têm que ser pagas com o dinheiro da empresa. As contas pessoais têm que ser pagas com o salário que a empresa paga para você. Por isso, pague suas obrigações da pessoa jurídica apenas com as disponibilidades empresariais. Caso você precise tirar dinheiro seu para a empresa, oficialize isso como um empréstimo à pessoa jurídica ou aplicação de capital. Então, o que é isso? É necessário deixar registrado na empresa
que a empresa deve para você a título de um empréstimo ou um aumento de capital. Só que não pode simplesmente emprestar dinheiro da empresa ou o inverso, pegar dinheiro da empresa e deixar por isso mesmo. Quando ocorrer o contrário, registre a transferência de recursos. Caso você pegar dinheiro da empresa, a recomendação que se dá aqui é registrar ela como retirada de lucro, tá? Mas isso não dá para ficar fazendo toda hora, ok? Essa é a recomendação, é que não faça isso toda hora, porque isso pode ter problema no seu controle, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, principalmente da pessoa jurídica. Ignorar o impacto de pequenos custos, taxas, juros e outras despesas de baixos valores, muitas vezes não recebe a devida atenção. Então aqui é para você se preocupar com pequenos gastos, tá? Mas nunca deixar de fora. É verdade que apenas uma dessas não tem muita relevância, mas quando são somadas fazem toda a diferença nos gastos da empresa. Às vezes o cara gasta lá, sei lá, R$ 2 com papel de reprodução de cópia. R$ 2 não é nada, mas isso no montante pode representar e afetar financeiramente o caixa da empresa. Juros frequentes por pagamentos em atraso, então pagar juros por pagamento em atraso, ainda que baixos, pode representar dinheiro suficiente para pagamento de uma conta no final do ano ou no final do mês, tá? Então, mais um dos motivos é não deixar com que gastos de pequeno valor afete o negócio da empresa. Tá ok? Bom, eu vou parar aqui. Na segunda-feira, a gente retoma. E aí eu peço alguma coisa para vocês com relação às atividades. Vai ter mais algumas coisas aí, vai ter, sei lá, acho que tinha mais um slide só. Mas não tem problema. Depois eu volto um pouquinho e aí faço algumas solicitações de atividade para vocês. Alguma dúvida? Não, professor. Tá bom, então. Beleza, então. É isso. Aí depois eu disponibilizo esse material para vocês e semana que vem a gente continua, disponibilizo a aula para vocês fazerem. Não vou pedir nada para vocês fazerem fora da aula, não. Tá bom? Ok. Tá, então. Bom dia para vocês, obrigado.